Você já parou para pensar que às vezes a própria esperança pode estar mais distante do que imaginamos? Que acreditar em si mesmo parece quase impossível, mesmo quando todos dizem que é a solução. Pois é, e se eu te dissesse que algumas das maiores histórias de superação surgem exatamente quando tudo ao redor desmorona, quando cada passo parece mais pesado que o anterior? Hoje, você vai mergulhar em um conto que mistura fé, coragem e uma verdade contraintuitiva. Às vezes, é no clamor mais silencioso que encontramos a força mais estrondosa. Antes de continuar, se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e prepare-se para refletir, lembrando que os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é coincidência, e usamos inteligência artificial com monitoramento humano para garantir a qualidade. Vamos juntos nessa jornada de fé e esperança, onde cada linha guarda uma mensagem motivacional e uma reflexão positiva que pode transformar seu olhar sobre a vida. Era uma madrugada fria quando Lucas, jovem de olhar profundo e alma inquieta, sentiu o peso de todas as suas derrotas acumuladas. Sentado na beira da cama, olhava para a cidade que dormia, mas dentro dele nada havia de quietude. Ele sabia que precisava clamar por ajuda, mas não sabia se alguém ouviria. Cada pensamento parecia gritar que ele era insuficiente, que suas lutas diárias não tinham propósito. Entretanto, havia uma fagulha de esperança, tão pequena quanto a luz que entrava pela janela, mas suficiente para fazê-lo acreditar em si mesmo. Ele respirou fundo, fechou os olhos e começou a falar em silêncio, uma oração que misturava medo e fé. Enquanto seu coração desmoronava, lembranças de pequenos gestos de bondade surgiam como fagulhas que recusavam apagar. O sorriso de um estranho, a palavra amiga de um amigo antigo, o abraço que consolava sem perguntar. Cada lembrança era uma mensagem motivacional que lhe dizia: você não está sozinho. Lucas percebeu que essas pequenas chaves de esperança, se bem aproveitadas, poderiam abrir portas que ele nem imaginava existirem. A fé, ele compreendeu, não era sobre grandes milagres imediatos, mas sobre acreditar no processo silencioso, passo a passo. Ele então decidiu caminhar até a pequena praça no centro da cidade, o coração ainda pesado, mas com uma decisão firme: clamar por força, clamar por resiliência, clamar por direção. Cada passo era uma metáfora viva para as batalhas internas que enfrentava diariamente, e ele se lembrava de histórias inspiradoras de pessoas comuns que transformaram dor em aprendizado, medo em coragem. A cada passo, sentia que algo maior o observava, guiando seu caminho. No banco da praça, sob a luz branda de um poste, Lucas se entregou à contemplação, sentindo o vento frio acariciar seu rosto. Era como se o mundo inteiro sussurrasse mensagens de superação e fé, lembrando de que a vida, mesmo nas sombras, sempre oferece sinais sutis de esperança. Ele começou a escrever em seu caderno, palavras que pareciam vir de outra dimensão, como se cada letra fosse uma reflexão positiva que curava sua alma ferida. E ali, sozinho, entre o silêncio da madrugada e os ecos de sua própria respiração, Lucas sentiu o primeiro sinal de transformação. Um refúgio interno, invisível para os olhos do mundo, mas sólido como uma torre de proteção em meio aos desafios. Ele sabia que esta era apenas a primeira etapa de sua jornada, e que, mesmo quando ninguém mais entendesse, ele poderia se sustentar nesta fortaleza interior. O próximo passo, ele pressentia, traria novos desafios e novas lições, mas também mais esperança. No dia seguinte, Lucas decidiu enfrentar seus medos de frente. Sentia que precisava encontrar a rocha mais alta, um símbolo interno de segurança, confiança e estabilidade. Cada decisão parecia ser testada por uma série de obstáculos: telefonemas que não recebia, portas que se fechavam sem explicação, olhares desconfiados de quem ele esperava apoio. Mas ele respirou fundo, lembrando-se de contos de superação e fé que lia desde a adolescência. Cada dificuldade, ele compreendeu, era uma oportunidade de fortalecer seu espírito. Ele caminhou até uma colina nos arredores da cidade, o coração pulsando em descompasso com a adrenalina. Ao olhar a cidade lá de cima, sentiu o peso das próprias limitações, mas também o poder de superar o que antes parecia impossível. Inspirado por histórias de fé e esperança que ouvirá em livros e vídeos motivacionais, Lucas entendeu que acreditar em si mesmo não era um clichê. Era uma prática diária, uma construção silenciosa, quase invisível, mas decisiva. Enquanto subia, cada pedra e cada raiz de árvore lembrava-lhe que o caminho da vida raramente é plano. Havia tropeços inevitáveis, mas eles não precisavam ser o fim da jornada. Ele se apoiava em pequenas vitórias: conseguir subir um trecho difícil, respirar fundo sem desistir, visualizar a cidade inteira aos seus pés. Cada gesto era uma mensagem motivacional que reforçava seu senso de propósito. Ao chegar ao topo, Lucas contemplou o horizonte e sentiu um momento de plenitude inusitada. O vento frio era agora um aliado,
lembrando de que mesmo quando tudo parece adverso, há forças invisíveis trabalhando a seu favor. Ele começou a escrever em seu caderno novas reflexões positivas, frases de encorajamento que sabia que poderiam ajudar outros, se um dia fossem compartilhadas. E enquanto o sol surgia tímido no horizonte, iluminando cada telhado da cidade, Lucas sentiu que aquela rocha mais alta não era apenas física, mas simbólica. Ele estava mais forte, mais consciente de sua capacidade de resistir e perseverar. E com o coração mais leve, ele desceu, pronto para enfrentar os desafios do próximo capítulo de sua jornada. Nos dias que se seguiram, Lucas se deparou com conflitos inesperados, críticas no trabalho, amizades que pareciam se distanciar, decisões familiares que o colocavam em dúvida constante. A princípio, sentiu-se sufocado, quase afogado na sensação de injustiça. Mas lembrou-se de que, mesmo nos momentos de maior adversidade, havia sempre um refúgio invisível dentro de si. Ele aprendeu que histórias inspiradoras não acontecem apenas no auge da vitória, mas principalmente na persistência silenciosa diante da tempestade. Ele começou a aplicar estratégias práticas, dividir problemas em pequenas partes, celebrar cada conquista, por menor que fosse, e compartilhar seus sentimentos com pessoas de confiança. Cada passo era uma pequena mensagem motivacional, um lembrete de que superar dificuldades é também acreditar em si mesmo, mesmo quando os outros não veem seu esforço. Durante uma tarde chuvosa, Lucas buscou abrigo em uma biblioteca. Entre livros empoeirados, encontrou textos antigos sobre fé, esperança e resiliência. Ele percebeu que muitas reflexões positivas que havia ignorado na juventude agora ganhavam significado profundo. Ler sobre a jornada de outros, suas batalhas internas e vitórias silenciosas, tornou-se um combustível emocional, inspirando-o a continuar. As dificuldades começaram a se tornar oportunidades de crescimento. Cada crítica, cada contratempo, era agora um convite para fortalecer sua fé. Ele começou a escrever pequenos contos de superação e fé, pensando em como poderiam servir de inspiração para outros. O processo de transformar dor em aprendizado revelou-se libertador. E assim, Lucas descobriu que refúgio não é apenas um lugar físico, mas uma prática interna de autoconfiança, esperança e resiliência. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas estava mais preparado, mais consciente de sua capacidade de resistir e se reinventar. Com o tempo, Lucas começou a notar pequenas mudanças. Sua confiança cresceu, o olhar das pessoas passou a perceber sua energia, e até o ambiente à sua volta parecia mais leve. Ele compreendeu que a verdadeira força vinha da constância, do compromisso diário de acreditar em si mesmo, mesmo quando nada parecia promissor. Cada manhã se tornava uma oportunidade de cultivar histórias de fé e esperança, reforçando a importância de reflexões positivas. Ele passou a meditar diariamente, escrever mensagens motivacionais e compartilhar pequenos ensinamentos com amigos. Lucas percebeu que a esperança não era algo a ser encontrado, mas cultivado, como uma planta que precisa de água, luz e cuidado constante. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, transformava-se em pequenas vitórias invisíveis. Em seu trabalho, começou a aplicar essas lições, encorajando colegas, resolvendo conflitos com paciência e oferecendo apoio silencioso. Sua transformação interior impactava diretamente seu ambiente, criando um ciclo de contos de superação e fé que se espalhava de forma quase mágica. Mesmo em momentos de dúvida, Lucas tinha agora uma âncora firme, sua própria convicção de que poderia enfrentar qualquer adversidade. Ele lembrava das histórias inspiradoras que o motivaram e das reflexões positivas que escrevia, reforçando a mensagem de que acreditar em si mesmo é a chave para atravessar tempestades invisíveis. E assim, cada passo se tornava mais seguro, cada decisão mais consciente, enquanto a presença invisível, aquela força silenciosa que sempre o guiou, mostrava-se constante e protetora. Ele se sentia pronto para o próximo desafio, sabendo que a jornada de fé e esperança não tem fim, apenas ciclos de aprendizado e fortalecimento. Após meses de esforço silencioso, Lucas começou a perceber frutos de sua dedicação. Projetos que antes pareciam impossíveis começaram a dar resultados, relacionamentos se fortaleceram, e ele descobriu uma capacidade de liderança baseada em empatia e resiliência. As reflexões positivas continuavam a guiá-lo, e ele escrevia cada experiência em seu caderno, criando uma coleção de histórias inspiradoras que poderiam motivar outros a acreditar em si mesmos, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada vitória, por menor que fosse, era celebrada como um marco de superação. Ele entendeu que o verdadeiro triunfo não está apenas na conquista externa, mas na transformação interna, na capacidade de permanecer firme em meio às tempestades. Cada desafio vencido se tornava uma mensagem motivacional, reforçando a importância da fé, da esperança e da perseverança. Lucas também começou a compartilhar suas experiências,
transformando sua trajetória em contos de superação e fé que inspiravam colegas, amigos e até desconhecidos. Cada história era acompanhada de reflexões positivas e exemplos práticos de como enfrentar adversidades, mostrando que acreditar em si mesmo é mais do que um ideal, é uma prática diária que gera resultados concretos. Ele percebeu que a presença invisível que o guiava sempre esteve ali, fortalecendo, protegendo e encorajando-o a continuar. Cada dia se tornava uma oportunidade de crescer, ajudar outros e reforçar a crença de que, mesmo nos momentos de desânimo, há sempre uma luz de esperança que pode ser encontrada. E assim, Lucas consolidou sua jornada, sabendo que a vida é feita de ciclos, de desafios que testam nossa fé e de pequenas vitórias que constroem grandes histórias de fé e esperança. Ele estava pronto para continuar, transformando cada momento em aprendizado, cada obstáculo em oportunidade e cada reflexão em ação. Se essa história te inspirou, pense: quais desafios você pode enfrentar hoje com mais coragem e fé? Onde você pode cultivar pequenas vitórias que reforcem sua esperança? Lembre-se de que acreditar em si mesmo é a chave para transformar a vida, e que cada reflexão positiva pode ser o primeiro passo para grandes mudanças. Compartilhe suas experiências nos comentários. Conte qual parte desta história mais tocou você e inspire outras pessoas com suas próprias histórias de superação. Inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e não perca as próximas histórias motivacionais que preparamos com cuidado. Reforçamos que os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é coincidência, e que usamos inteligência artificial com monitoramento humano para garantir a qualidade. Que esta história seja uma semente de esperança, fé e perseverança na sua vida.